Bom dia! Estão bem? Essa música deixou uma coisa legal, né? Muito fixe. Bom, se vocês puderem ficar mais uma vez de pé, eu sei que vocês já estão confortáveis, sentados. Pode fechar os teus olhos no seu lugar. Começa a focar em Jesus. Eu sei que já recebemos muito do Senhor durante esse tempo de louvor, de adoração, mas ainda tem mais. Então, eu quero que onde você estiver agora no seu lugar, que você comece a pedir, Espírito Santo, vem e fala comigo. Aumenta a minha fome. Aumenta a minha paixão pela Tua presença e pela Tua palavra. Me traz revelação nova hoje. Agora, com as suas próprias palavras, comece a pedir para Deus te encher agora. Comece a pedir para o Espírito Santo vir e te encher, te encontrar mais uma vez essa manhã. Obrigada, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Nós reconhecemos agora, neste momento, a Tua presença. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor já está a fazer esta manhã. E, Pai, nós abrimos agora os nossos corações. Nós abrimos as nossas mentes para receber da Tua palavra. Vem e fala conosco esta manhã, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Pode tomar o teu lugar. Bom, hoje eu tinha uns slides prontos, mas como vocês podem ver, o projetor deu problema. Em nome de Jesus vai estar pronto para o segundo culto. Então, pega uma caneta, um papel, seu celular, vai anotando e é isso. Então, hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. Glória a Deus, amém. O poder das palavras. E eu quero falar uma coisa um pouquinho engraçado, mas quem aqui já mordeu a sua língua comendo? Todo mundo. Se você nunca mordeu a sua língua, você é muito abençoada. Quem aqui já teve uma afta, uma ferida na sua língua? Dói muito, não é? Então, algumas semanas atrás, eu estava com uma afta bem na ponta da minha língua. E estava doendo muito. Porque eu tenho um aparelho aqui atrás e acaba pegando muito. Alguém aqui já passou por isso? Várias pessoas. Então, eu estava sentindo aquela dor, não estava conseguindo comer direito, estava deixando minha boca inteira muito estranho, com dor, uma sensação muito, muito estranho. E Deus começou a falar comigo. Tá vendo? Até com uma afta Deus fala. Então, esteja atento. Então, Deus começou a falar comigo naquele momento. Ele começou a falar, Kristen, tá vendo? Quando a língua não está bem, quando existe uma ferida na língua, isso deixa o corpo inteiro ruim, mal. Porque eu estava com aquela dor, não estava conseguindo comer direito, não estava conseguindo falar direito, e eu comecei a ficar frustrada. Eu comecei a sentir um pouquinho brava e chateada com aquilo. Estava me deixando mal-humorado. Alguém já passou por isso? E Deus começou a falar comigo. Ele falou, olha, quando a língua não está saudável, o corpo inteiro é afetado. Então, por isso que hoje de manhã eu quero falar sobre a importância e poder da língua. A importância e o poder das nossas palavras. Porque quando a nossa língua não está saudável, quando aquilo que nós estamos falando, quando aquilo que nós estamos declarando não está saudável, isso vai afetar nosso corpo inteiro e o corpo inteiro de Cristo. Então vamos comigo, tá bom? Eu sei que talvez vai confrontar, não vai ser uma palavra tão confortável, mas às vezes nós precisamos disso mesmo.
E como eu falei, esteja atento para aquilo que Deus vai colocar no teu coração. Esteja atento para aquilo que Deus vai falar diretamente com você. Talvez Ele vai te lembrar alguns momentos que você já passou na sua vida. Talvez Ele vai te lembrar de uma coisa que você falou ontem ou semana passada, que talvez depois você tenha que ir lá e pedir perdão. Então, esteja atento para aquilo que Deus quer falar com você essa manhã. Amém? Que como nós sabemos, a palavra fala em Provérbios 18, 21, que nós temos o poder de morte e de vida aonde? Na língua. Então a língua é uma coisa muito importante e muito poderosa. E nós precisamos ter sabedoria com as nossas palavras. Às vezes em momentos de tensão, em momentos desconfortáveis, nós soltamos umas palavras ou umas frases, talvez contra a nossa própria vida, talvez contra a nossa família, contra aqueles ao nosso redor. E às vezes a gente nem pensa do efeito que isso pode ter. Então nós precisamos ter muito sabedoria com a nossa boca. Tem que cuidar da sua boca, porque nossas palavras podem construir ou destruir. Nossas palavras podem trazer união ou divisão. Nossas palavras podem trazer vitória ou derrota. Então, existe muito poder na nossa língua. E a palavra fala em Mateus 12, 34, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, antes de falar das nossas palavras, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos declarando, nós temos que dar um passo para trás e pensar. Então, peraí. Se minha boca fala daquilo que o coração está cheio, primeiramente, antes de cuidar da minha fala, eu tenho que cuidar do meu coração. O que está entrando? O que eu estou colocando dentro do meu coração? A boca só pode falar coisas boas, a boca só pode falar a palavra de Deus se você está se enchendo com coisas boas, com a presença do Senhor e com a palavra de Deus. Então, o que você está colocando dentro? Porque a sua boca vai falar aquilo que está no seu coração. Então, vamos abrir aqui comigo. Abre sua Bíblia em Números capítulo 13. Isso vai me levar a ponto número 1. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Números 13, vamos ler versículos 23 a 32. E nós vemos aqui nessa história que o Moisés, ele estava liderando o povo de Deus, os israelitas, e ele mandou Josué, Caleb e os espiões para a terra prometida para dar uma olhada e ver como que era. Então vamos ler, começando aqui em versículo, na verdade, 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Esses são os espiões falando. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e mil grandes. E também ali vemos os filhos de Anak. Então, eles voltaram da terra prometida. Eles já estavam declarando palavras de derrota. A terra é muito boa, realmente mana leite e mel, mas tem gigantes e tá difícil. Não sei se nós vamos conseguir. Então eles começaram a declarar palavras de derrota. E o que acontece? Isso gera medo no meio do povo. Continuando em versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante de Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Então agora nós temos Caleb declarando exatamente o oposto. Ele começa a declarar a vitória.
Ele começa a declarar aquilo que já era uma promessa do Senhor, que sim, nós vamos conseguir entrar na terra prometida. Sim, o Senhor prometeu, então nós vamos conseguir. Então logo em seguida ele começa a declarar o oposto, ele começa a quebrar aquelas mentiras que foram declaradas. E eu gosto que a palavra fala, então Caleb fez calar o povo. Às vezes nós precisamos de pessoas ao nosso redor que vai nos fazer calar. Fecha sua boca. Não fala. Para de falar isso. Para de declarar derrota. Para de declarar coisas negativas. E olha para o Senhor. Olha para as promessas do Senhor. Nós precisamos dessas pessoas nas nossas vidas. Mas é exatamente dessas pessoas que a gente gosta de fugir. Porque é desconfortável. Não é? Então, Caleb, ele começa a declarar o oposto. Ele começa a declarar, desde já, a vitória. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vemos nela são homens de grande estatura. Não era suficiente falar, tem gigantes, agora eles estão falando que eles vão devorar a gente. Vai piorando, você solta aquela frase negativa e de repente você está vomitando, não é? Parece que aquilo começa a sair de você. Em versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então aqui os espiões, eles estavam declarando a derrota. Eles tinham esquecido talvez a promessa do Senhor, de eu vou te levar para uma terra boa. Eu vou te levar até a terra prometida. Mas nesse momento, eles esqueceram disso. Eles estavam declarando a derrota. E isso trouxe medo ao povo inteiro. Isso trouxe desânimo ao povo de Deus. E eles também começam a declarar a derrota. Eles entram nessa onda. Mesmo ouvindo do outro lado de Caleb, de nós vamos conseguir a vitória. O povo de Deus escolheu entrar em concordância com os espiões. E esse lugar é muito fácil entrar. Quando você escuta palavras negativas, quando você escuta palavras de derrota, é muito fácil entrar em concordância com aquilo, porque começa a gerar medo dentro de você. Mas nós temos que ser rápidos em repreender e declarar o oposto, declarar a palavra do Senhor, igual que Caleb estava fazendo. Então, quem é você? Será que você é aquele que logo já começa a declarar a derrota? Ou será que você é aquele que acredita e confia no Senhor e consegue declarar a vitória sem conseguir enxergar com seus olhos? Quem é você? Amém. Ele é o que declara a vitória. Agora vamos pular um pouquinho de Números, capítulo 14. Continuando nessa mesma história, em versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. O povo chorou e toda a congregação. Então nós vemos que o medo é uma coisa muito contagiosa. É muito contagioso. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra de Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças
sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Muito interessante aqui, porque o povo de Israel, nesse momento, eles começam a culpar todo mundo que estava em posição de liderança sobre eles. Eles começam, primeiramente, a culpar Moisés e Arão, de a gente vai tirar ele da nossa vida, a gente vai tirar eles da nossa liderança, e a gente vai escolher um líder que vai nos levar de volta ao Egito. Que ideia! Nós vamos colocar um líder que vai nos levar de volta à nossa escravidão, do lugar onde Deus nos tirou. Agora, por conta de medo, por conta de palavras declaradas contra a palavra do Senhor, eles estavam dispostos a abrir a mão da promessa, eles estavam dispostos a abrir a mão da terra prometida e voltar para o lugar de escravidão. E se isso não fosse suficiente, eles começam a falar: e por que o Senhor nos traz a essa terra? Eles também começam a culpar Deus. O Deus Todo-Poderoso que tirou eles do lugar de escravidão, que tirou eles do pior lugar que eles podiam estar. Eles começam a culpar todo mundo que estava em uma posição de liderança na vida deles. E muitas vezes nós caímos nesse lugar. Tipo, tá difícil, eu não consigo enxergar além, eu não consigo entender como que eu vou chegar lá na minha promessa, eu não consigo entender como que eu vou chegar lá na palavra do Senhor, então é melhor não ouvir, não dar ouvido mais aos conselhos. Eu acho que eu consigo mesmo fazer melhor. Eu vou liderar minha própria vida, os meus pensamentos são os melhores. E quer saber? Nem Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sei aquilo que é melhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Sendo honesto. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Então, nós vemos aqui que aquilo que começou com palavras, aquilo que começou com declaração dos espiões, agora estava contaminando o povo de Deus. O povo inteiro. E eles começam a murmurar. Esse é um lugar muito perigoso em nossas vidas. Quantas vezes nós não entramos nesse lugar de murmuração? Tipo, Deus, por que o Senhor me deixou aqui? Deus, por que o Senhor não fez daquele jeito? Deus, por que o Senhor não abriu aquela porta? Deus, por que você colocou essa pessoa na minha vida? Deus, por que eu tenho que fazer assim e não assim? E a gente começa a declarar coisas contra a palavra do Senhor. Então eles começam a culpar toda a liderança que Deus mesmo tinha colocado sobre eles. Quem escolheu Moisés? Quem escolheu Arão? Foi Deus. Deus que colocou em cima como liderança na vida deles. Então eles começam a fofocar. Vamos tirar eles, vamos escolher nosso jeito, vamos escolher nossa liderança. Então eles começam a falar contra. E muitas vezes aqui, como corpo de Cristo, nós estamos fazendo isso com os nossos irmãos. Nós vemos uma coisa que nós talvez não gostamos, ou talvez nós passamos por um momento de dificuldade, e começa a falar, aquela pessoa está errada. Aquela pessoa não sabe do melhor jeito. Eu que sei o melhor. E a gente começa a criar esse clima de fofoca. A gente começa a declarar coisas negativas e contra a palavra do Senhor. E por isso que nós temos que ter muito sabedoria com as nossas palavras. Porque isso facilmente começa a contaminar o corpo inteiro. Igual que o povo inteiro aqui começou a ser impactado por aquilo que os espiões declararam. Interessante porque esse povo de Deus, eles não viram a terra. Eles não viram os gigantes. Eles não viram com os próprios olhos. Mas eles acreditaram nas palavras que foram declaradas. Então eu quero perguntar para você essa manhã.
você está em concordância com quais palavras? Você está concordando com aquilo que você nem viu e já está concordando com as declarações de derrota? Ou você consegue enxergar além e confiar no Senhor, confiar na promessa do Senhor e concordar aquilo que Ele está falando? Então nós vemos que eles começam a culpar o Senhor. Eles queriam voltar para o Egito, onde eles estavam escravos. E muitas vezes nós estamos tão focados no passado que nós não conseguimos enxergar além e nós não conseguimos receber o novo de Deus nas nossas vidas. Nós ficamos tão presos naquilo que a gente conhecia, muitas vezes até sendo ruim, que nós não conseguimos abrir a mão para receber aquilo que Deus está fazendo hoje. Nós ficamos olhando, mas lá era melhor. Mas lá pelo menos eu tinha comida. Agora eu estou aqui no deserto, sem comida. Mas o Deus estava trazendo maná fresco todos os dias. E eles não conseguiam celebrar aquilo que Deus estava fazendo. Uma coisa sobrenatural. Que existia maná fresco todos os dias para eles. Eles não passaram por necessidade, mas eles estavam tão presos no passado que eles não conseguiam enxergar aquilo que Deus estava fazendo e aonde Deus estava mandando eles. Então, quantas vezes que nós estamos presos no passado, que nós não conseguimos abrir a mão daquilo que Deus tem para hoje? Sabe, essa também é uma história engraçada. Hoje eu tenho umas coisas engraçadas. Mas o Josh, meu filho, que tem 4 anos, ele faz natação. Ele gosta muito de fazer natação. E quando nós chegamos aqui em Portugal, achamos um ginásio onde ele começou a ter aula. E ele entrou na turma com uma professora muito boa, que tinha muito carinho com ele, muito paciente, muito cuidadosa. Uma professora muito boa para ele. Ele se divertia muito na aula. Mas chega um momento que ela falou, olha, me desculpa, mas eu vou precisar deixar essa turma. Eu vou dar treino só no outro dia. E a gente, sério? Por quê? Você é tão boa para ele. E ela, mas se você quiser, é só trocar ele de turma. Ele continua comigo. Porque eu gosto também muito dele. A gente, tá bom, então vamos fazer isso. Daí a gente foi lá para a sessão. Vamos trocar o dia. E, não pode, já está cheio a turma. A professora vai mudar de turma, mas já a turma nova dela já está cheia. E a gente, então tá bom. Mas tudo bem. Então vai ter uma professora nova. Só que eu fiquei um pouquinho triste, eu queria que ele continuasse com ela, porque ele já estava fazendo com ela por um tempo, já sabia os treinos certos. Era um lugar confortável. Daí eu lembro que eu levei ele no primeiro dia como novo professor. Eu já fiquei assim, não vai ser igual. Esse homem não vai cuidar dele tão bem. Não vai divertir com ele tão bem. Não sei se ele é muito bom em ensinar, igual ela. Já comecei a comparar, eu nem conheci o homem. Nunca nem conversei com ele. Mas eu estava tão focado no passado, aquilo que era confortável, aquilo que eu conhecia, que eu não conseguia receber o novo. Daí começa a aula. Ele entra na água e ela começa, nossa, olha que ele é até bom. Nossa, olha que ele é até melhor que ela. Ele consegue ensinar ainda melhor que ela. Olha que Josh está até desenvolvendo melhor do que com ela. E eu comecei a ouvir do Senhor. Tá vendo? Você não confia em mim? Você não confia que eu vou cuidar? Você não confia que quando eu fecho uma porta, eu abro uma nova? E Deus começa a ministrar no meu coração. Para de ficar tão preso no passado. Para de pensar
tanto no passado que você não consegue enxergar o que eu estou fazendo hoje. Sabe, talvez você está aqui hoje e você passou por momentos muito difíceis no seu passado. Eu já passei por muitos momentos difíceis. E claro que a gente não vai ignorar aquilo que nós passamos, porque é real. E muitas vezes traz dor. Muitas vezes traz desconforto. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós passamos. Nós precisamos entregar 100% a Deus e confiar que Ele vai fazer ainda melhor. E esse é o nosso Deus. Quando Ele fecha uma porta, Ele abre uma outra. Quando Ele tira alguém, Ele coloca uma pessoa nova. Nosso Deus é um Deus de provisão. Então nós precisamos estar dispostos a abrir mão do passado para receber o novo. Amém? Ponto número 2. Declara a palavra de Deus. Agora nós estamos aqui falando sobre o poder da língua, o poder da declaração, o poder daquilo que você fala. E talvez você está aqui, mas eu consigo me controlar. Eu consigo controlar aquilo que eu falo. Eu sou muito paciente. Eu não fico estourando. Mas talvez você está declarando coisas que não tem nada a ver. Não é para você declarar aquilo que vem à sua mente. Não é para você declarar aquilo que é a sua opinião. Não é para você, eu declaro em nome de Jesus um Ferrari. Isso seria muito fácil. Se você quiser um Ferrari, você vai lá estudar, vai trabalhar, vai juntando dinheiro e vai comprar. Não tem problema de ter um Ferrari. Se tiver um dia, quero dar uma volta, tá? Por aí. Mas não é para você declarar aquilo que vem na sua cabeça. Não é para você declarar qualquer coisa. É para você declarar a palavra do Senhor. É para você declarar aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então nós sabemos esse poder, mas não é para usar esse poder para declarar qualquer coisa. Eu lembro que, eu não tinha notado isso, mas eu acabei de lembrar, é também muito engraçado. Se você não acha engraçado, pelo menos finge que acha. Brincando, porque isso seria mentira. Então, eu lembro que uma vez, nós estamos ensinando, eu acho que eu já falei isso aqui, então talvez algumas pessoas vão lembrar, mas nós estávamos ensinando Joshua a importância da declaração. Justamente isso. Nós estávamos ensinando ele, olha filho, quando você vê uma coisa, ou quando você passa por uma coisa, quando você sente uma coisa que não é de Deus, que você não gosta, você vai falar em nome de Jesus, sai. A gente estava ensinando ele esse poder que temos na língua, que a palavra fala. E tá bom, então é isso. Tenho poder na minha língua, vou usar. Então, um certo dia eu estava lá, ele não estava obedecendo, estava corrigindo ele. Quando ele olhou para mim, e ele fala, sai em nome de Jesus. E eu, peraí, filho, não é assim que funciona. Não é porque você não gostou daquilo que eu falei que você vai me expulsar. Mas ele entendeu, eu tenho poder na minha língua, só que ele não sabia direito usar. Então, nós não podemos declarar qualquer coisa, nós não podemos declarar aquilo que vem à nossa mente. Nós temos que declarar aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor. A palavra fala em Ezequiel 37, aqui temos a história que Ezequias ele está diante dos ossos secos, ele está lá, e o Senhor fala, você acredita que esses ossos podem viver? Agora, o que você falaria nesse momento? Seja sincero, tipo, Deus, ossos secos, no meio de um lugar, talvez deserto. Como assim vão viver? Eu não sei, mas uma coisa para você pensar. Então, eles estão lá, e a palavra fala em versículo 4.
que o Senhor, ele pergunta, ele fala: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Versículo 3. E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Se você não sabe responder, essa é a melhor resposta. Senhor, eu não sei. Eu não sei se eu acredito, mas o Senhor sabe. Então eu vou concordar com aquilo que o Senhor está falando. O Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então nós vemos aqui que ele não começou a declarar qualquer coisa. Ele não começou, talvez se ele fosse declarar, talvez ele ia declarar pele, declarou um coração, declarou um cérebro, não sei. Ele não declarou aquilo que veio na mente dele. Ele escutou a voz do Senhor. Ele ouviu aquilo que o Espírito estava dizendo naquele momento. E sim, ele começou a profetizar. Ele começou a declarar aquilo que Deus estava falando. Então nós precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor, com a Bíblia e também com aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E não duvida aquilo que o Espírito está dizendo e te mostrando. Igual que eu falei. Imagina, você diante de ossos secos. Podem viver? Não, não podem. Humanamente falando. Mas em vez de duvidar, em vez de declarar palavras negativas, palavras de derrota, ele falou: Senhor, tu sabes. Que o Senhor fala e seja feito assim. E assim ele começa a declarar. Então não entre em um lugar de duvidar. Não entre em um lugar de não acreditar. Mas confie no Senhor. Se o Senhor prometeu, se o Senhor escreveu, se o Senhor te mostrou, o Senhor é aquele que é fiel a te levar até lá. Igual o povo de Deus no deserto. Deus ia levar eles para a terra prometida. Só que eles começaram a entrar nesse lugar de dúvida. Então eu quero falar para você essa manhã: não duvida aquilo que o Senhor está falando. Porque quando você começa a entrar em concordância com dúvidas, você também começa a ficar com medo. E aquele medo começa a te levar para trás aonde Deus te tirou. Aquele medo começa a te levar de volta a Egito, o lugar onde Deus te tirou. Então não declare dúvidas. Se você não acredita, se você não sente fé suficiente, então pelo menos declara: Deus, tu sabes. Eu não sei se eu tenho fé suficiente, mas o Deus, meu Deus sabe. E eu vou entrar em concordância com aquilo que a palavra fala. Lucas capítulo 1, versículos 11 a 12. Eu estou aqui falando muitos versículos, então vai anotando, depois você pode ler. Nós vemos aqui a história de Zacarias. Que um anjo aparece para Zacarias e a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Eu não sei se alguém aqui já viu um anjo, mas a primeira coisa que ele fala é: não tenha medo. Então, deve ter uma coisa aí que traz um pouco de medo. Porque é muito, muito santo. Então ele fala: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Então a primeira coisa que o anjo faz é tirar medo. Ele tira toda dúvida. Olha, não tenha medo. O Senhor falou e vai ser assim. Então ele arranca todo medo, ele arranca todo espaço de duvidar. Pulando um pouquinho para o versículo 18. Zacarias, ele perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então existia uma coisa
terreno, uma coisa física que era impossível isso acontecer. Então Zacarias ele começa a perguntar, mas como é que eu posso acreditar nisso? Tá bom, o anjo está aqui diante de mim, está falando que eu vou ter um filho, mas como? Como que isso vai acontecer? Ele começa a entrar nesse lugar de dúvida. Talvez ele comece a pensar em não, eu tenho tantos anos, não é possível, já estou tantos anos tentando, minha mulher não engravida. Então ele começa a entrar nesse lugar de duvidar o Senhor, a palavra de Deus. Versículo 19, o anjo respondeu, sou Gabriel. Se Gabriel aparece diante de você, você sabe que é sério. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então o anjo chega lá, entrega a palavra do Senhor. Zacarias ele começa a duvidar. Ele começa a entrar em desconcordância com a palavra que o Senhor estava dando para ele, boas novas. E o anjo fala, quer saber, você vai ficar mudo. Você não vai falar, porque melhor você ficar de boca fechada do que começar a declarar dúvidas e medo. Então, a boca dele foi fechada. Sabe, às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós precisamos zip, como o Joshua fala, zip, é zip mesmo, zip, porque senão, muitas vezes nós começamos a declarar medo, nós começamos a declarar palavras de dúvida, nós começamos a declarar palavras de derrota, e isso não afeta somente nós, isso começa a afetar todo mundo ao nosso redor. Então às vezes é melhor ficar de boca fechada do que falar e declarar dúvida. Então, por isso que é tão importante receber a palavra do Senhor e declarar aquilo que Deus está falando. Mesmo se você ainda não consegue enxergar com seus olhos humanos, comece a declarar, porque Deus falou. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Número 3. Se cerca com pessoas que estão declarando vida. Quem está ao seu redor? O que as pessoas ao seu redor estão falando? O que eles estão declarando? Agora, eu não estou falando para você fugir de pessoas que talvez estão falando coisas negativas. Talvez pessoas que não conhecem Jesus, que nem sabem do poder que tem na língua. Mas quem são aquelas pessoas com quem você está correndo? Com quem você faz aliança? O que eles estão falando? Porque vai ter dias onde você vai se sentir desanimado. Vai ter dias onde você vai se sentir cansado, não é? Talvez você está sentindo isso hoje mesmo. Então é nesse momento que você vai precisar de pessoas que vão declarar a sua vitória para você. Você vai precisar de pessoas que vão entrar em concordância com a palavra do Senhor na sua vida. Você vai precisar de pessoas que vão declarar o seu romper junto com você. Igual que Caleb e Josué, eles entraram nesse gap. Eles entraram nessa brecha. Eu vou concordar, eu vou acreditar naquilo que o Senhor falou e eu vou declarar a vitória. Eu vou declarar que sim, nós vamos conseguir, porque o nosso Deus está conosco. E como eu falei, é muito importante que nós temos pessoas ao nosso redor que nos confrontam. Sabe, é muito confortável, é muito fácil ficar com pessoas que estão sempre nos confortando, nos elogiando. E isso é bom, isso é importante. Nós temos que ter um ambiente de celebração, de celebrar juntos. Mas nós precisamos de pessoas que também vão nos confrontar. Olha, aquilo que você acabou de falar não é a palavra do Senhor. Olha, aquilo que você acabou de falar sobre aquela pessoa não foi legal. Não foi a identidade que Deus fala.
ao respeito daquela pessoa. Então nós precisamos dessas pessoas que também vão nos confrontar. Porque nos momentos difíceis, muitas vezes nós vamos ficar machucados por pessoas. Sendo muito honesto e vulnerável aqui. Alguém já foi machucado por alguém? Se você nunca foi machucado por alguém, você também é muito abençoado. E se você já foi machucado, você também é muito abençoado. Mas às vezes nós vamos ser machucados pelos outros. Nós vamos ouvir palavras dos outros que machucam, que doem. Isso é verdade. E agora, o que seria nosso natural num caso desse? O nosso natural do nossa carne não seria orar, abençoar aquela pessoa, certo? Certo, gente? Podem ser vulneráveis. É verdade. Isso não é nosso natural. O nosso natural seria: meu amigo, olha aquela pessoa. Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela está falando. Ela falou isso. Daí a gente começa a declarar coisas contrárias. A gente começa a declarar coisas contra aquela pessoa. Então nós precisamos de pessoas que vão nos confrontar. Não pessoas que vão alimentar a sua dor. Sabe, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e em vez de ouvir a palavra do Senhor, em vez de ouvir as palavras dos outros, dos conselhos dos mais sábios, nós nos juntamos com outras pessoas que estão com a mesma dor. Daí vira uma bolha de dor. Daí você nunca vai sair do lugar, porque está todo mundo assim: eu também já passou por isso, tudo bem. Aquela pessoa falou isso para você, também falou para mim. Você nunca vai sair do lugar da sua dor. Você precisa de pessoas que vão apontar o caminho certo. Você precisa de pessoas que vão declarar a palavra do Senhor na sua vida. Então é importante encontrar essas pessoas que vão te confrontar e não vão alimentar a sua dor ou até sua fofoca. Tenha pessoas que vão apontar o caminho até as promessas que Deus tem na sua vida. Amém? E agora, a língua também facilmente te leva a tropeçar. Não é? Quantos aqui já, em momento de frustração, em momento de tensão, falou uma coisa e um minuto depois você estava assim: nossa, eu não deveria ter falado aquilo. Por que eu falei aquilo? Por que eu abri minha boca? Já passou por isso? Todo mundo. Então, a língua facilmente nos leva a tropeçar. Então, nós precisamos tomar cuidado com as palavras. Elas têm poder. A palavra fala em Tiago 3, versículos 1 a 12. Esse texto é um pouquinho longo, mas vai comigo, porque eu vou ler esse texto e não vou falar mais nada. Porque isso já fala por si mesmo. Brincando, eu vou falar mais um pouco, tá? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então, não tem ninguém é perfeito aqui, certo? Então, todos nós tropeçamos, às vezes em quando, com a nossa fala. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então, de novo, aquilo que sai da boca afeta o corpo todo. Eles colocam o freio na boca do cavalo para guiar o cavalo inteiro. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme.
Leme. Muito pequeno. Estou aprendendo ainda, tá, gente? Português. Obrigada. Agora estou aprendendo outro português. Já aprendi o português do Brasil. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, de novo, um piloto, ele dirige um navio inteiro com uma coisa tão pequenininha. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Vai intensificando a história. Você tem fogo na sua boca. É uma iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tá vendo, gente? Coisa séria. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Piorou de novo. Que agora a gente... Mas eu não consigo. É uma coisa incontrolável. Mas eu quero falar aqui para você que para você talvez para você seja impossível, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, é possível sim. Porque é Ele que te ensina. É Ele que fala através de você. Versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, no mesmo tempo que nós temos uma língua, uma boca que pode bendizer o Senhor, pode adorar, louvar o Senhor, com a mesma coisa, às vezes nós olhamos para o nosso irmão e nós começamos a amaldiçoar. Como assim? Uma coisa tão pequena pode fazer duas coisas tão opostas. Versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então nós vemos aqui nesse texto que aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos declarando com nossa língua, é muito importante. Tem muito poder. Tem o poder de glorificar o Senhor. Tem o poder de bendizer o Senhor aqui na terra. Mas também tem o poder de amaldiçoar aqueles que são feitos na imagem e semelhança a Ele. Então, por isso que nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E declarar aquilo, entrar em concordância com aquilo, e não somente aquilo que vem à nossa mente, não somente aquilo que talvez nós sentimos em momento de ira, de frustração, e vamos passar por momentos assim, às vezes vai escapar uma palavra ruim, mas seja rápido em pedir perdão, seja rápido em correr para o seu irmão, para o seu filho, para o seu marido, sua esposa, e pedir perdão. Seja humilde, porque nossa boca tem muito poder. E o último ponto de hoje, 4. Não sei nem que horas são, porque não está funcionando. Tá bom. 4. Seja grato por tudo que Deus já fez. Quando você começa a sentir que você não está confiando, quando você começa a ouvir dúvidas, quando você começa a sentir que você está entrando em um lugar de medo, começa a se lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida. Começa a declarar palavras de gratidão ao Senhor. Começa a declarar palavras de gratidão àqueles ao seu redor.
Talvez às vezes você vai entrar em uma discussão e o natural seria começar a jogar dedo no rosto do outro, seria começar a culpar o outro. Mas e se você começa a reconhecer e agradecer aquilo que a pessoa já fez? E se você começa a reconhecer e agradecer aquilo que Deus já fez na sua vida? Gratidão é o oposto de murmuração. Então aquele povo lá no deserto, os israelitas, em vez de começar a murmurar, em vez de começar a falar, vamos tirar eles, vamos criar nosso jeito aqui e vamos voltar para o Egito, eles deveriam entrar em um lugar de gratidão, tipo, Deus, obrigado porque o Senhor nos tirou de escravidão. Obrigado porque o Senhor nos tirou do Egito, onde nós ficamos presos por muitos anos. E obrigado porque o Senhor prometeu que nós vamos ter uma terra prometida. Obrigado porque o Senhor trouxe maná todos os dias para nós. Então, gratidão é o oposto de murmuração. Então, começa a agradecer. Para um pouco, às vezes nós precisamos parar um pouco, olhar para trás, reconhecer aquilo que Deus fez e entrar nesse lugar de gratidão. Deus, obrigada. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos nesse lugar de agradecer, de gratidão, é muito difícil murmurar. É muito difícil a duvidar. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Como a palavra fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lembra aquilo que Deus já fez na sua vida e seja grato. Começa a declarar palavras de gratidão. Começa a celebrar a vida dos seus irmãos. Começa a reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida daqueles ao seu redor. E começa a celebrar aquilo junto com eles. Começa a celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Porque às vezes a gente até conhece ou reconhece aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, na igreja, na vida dos outros. Mas a gente não consegue reconhecer aquilo que Deus está fazendo nas nossas próprias vidas. Nós não conseguimos celebrar aquilo que Deus está fazendo nas nossas próprias vidas. Então declara palavras de gratidão. Salmos 9, versículos 1 e 2 fala: louvar-te, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me e exultarei em ti. Ao teu nome, o Altíssimo, eu cantarei louvores. Vocês podem ficar de pé, por favor, no seu lugar. Então, eu sinto que Deus, Ele está nos chamando hoje. Ele está confrontando os nossos corações. De que você tem declarado? O que você tem falado? O que você faz em momentos de tensão? Em momentos de frustração? Em momentos onde você enfrenta impossibilidades? Será que você começa a duvidar o Senhor? Será que você entra em concordância com medo? Será que você começa a declarar palavras de derrota? Ou será que você ainda consegue declarar a vitória? Acreditar no Senhor? Acreditar que o Senhor está no controle? Será que você consegue celebrar a crise ao seu redor? Com as tuas palavras e também com as tuas ações. Nós temos muito poder na nossa língua e nós precisamos ser muito sábios com aquilo que nós falamos. E eu quero te dar um desafio. Talvez hoje você está aqui e você está assim, não, mas está muito difícil. Eu tenho dificuldade com isso. Eu quero te dar um passo pequeno. Começa na sua casa. Começa na tua própria casa, com teu marido, com tua esposa, com teus filhos. Começa aí. Depois, você vai indo no lugar do seu trabalho,
nos outros lugares, com seus amigos, com aqueles ao seu redor. Comece na tua casa. Começa a gerar esse ambiente de declarar a palavra do Senhor. Começa a criar esse estilo de vida de declarar a vitória em Cristo. Começa a declarar aquilo que vem somente do Espírito Santo. E comece a controlar a sua boca. Seja sábio em saber quando você precisa fechar a boca. Porque existem muitas coisas que nós entramos que não deveríamos entrar, mas por causa de palavras, estamos aí. Existem muitas feridas, muitas circunstâncias difíceis com outras pessoas que nós poderíamos evitar. Mas por conta daquilo que nós falamos, nós declaramos, estamos aí, no meio de dor, no meio de dificuldade. Mas Deus vai nos ajudar, amém? O Espírito Santo que habita dentro de você, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, está dentro de você e Ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar. Então começa a escutar Ele. Começa a declarar aquilo que Ele está falando. Tá difícil, escuta o Senhor. Declara aquilo que Ele está falando, não aquilo que está no seu coração ou na sua mente. E começa a se encher com a palavra de Deus. Porque a sua boca só pode falar aquilo que está no seu coração. Então o teu coração tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio da palavra do Senhor. Levanta as tuas mãos no seu lugar agora. Obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor às vezes nos confronta. E nós precisamos disso, Senhor. Porque nós queremos cada vez mais ser transformado em Tua semelhança. Nós queremos cada vez mais ser transformado e andar com o caráter de Cristo. Pai, nós queremos declarar aquilo que o Senhor está falando. Fala conosco, Pai, esta manhã. Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a parar de falar quando é preciso e nos ensina a falar e declarar quando é mesmo preciso. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, igual a Isaquias, Pai, que ouviu aquilo que o Espírito estava dizendo, que ouviu aquilo que Deus estava falando, entrou em concordância e começou a profetizar. Que nós sejamos igual a Ele, Pai. Que nós conseguimos ouvir a Tua voz e que nós conseguimos declarar com fé, com autoridade aquilo que o Senhor está falando. E aí sim nós vamos ver a vitória. Nós vamos ver o Senhor agindo nas nossas vidas. Talvez o Senhor está te lembrando agora mesmo uma situação que não foi agradável. Talvez Ele está te mostrando uma coisa que você falou, que você precisa pedir perdão. Talvez Ele está te mostrando palavras que você mesmo declarou e está na hora de repreender e quebrar uma vez por todos. Está na hora de declarar a vitória. Está na hora de declarar a palavra do Senhor. E eu sinto Deus mesmo falando: começa na sua casa. Começa com a sua família. Se cria esse hábito dentro do seu lar de declarar a palavra do Senhor. De abençoar o seu cônjuge com as tuas palavras. De abençoar os teus filhos com as tuas palavras. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Escuta a voz de Deus agora.
Shurararamasu, raramasu. Kirararamasu.